Bom dia, pessoal. Me apresentar primeiro. Eu sou Alan Lamenza, diretor de Trade Marketing da Diageo. A gente vai falar rapidamente aqui sobre destilados e como quebrar barreiras de consumo de destilados. E aí, como eu sei que está rolando bastante coisa aqui, uma outra apresentação aqui do lado, outra ali atrás, bastante gente bacana para conversar, eu queria começar essa apresentação colocando um dado aqui para chamar a atenção de vocês. Não sei se todo mundo sabia, mas destilados já é a categoria de bebidas alcoólicas mais consumida. Isso mesmo, destilados já é a categoria de bebidas mais consumida dentro de alcoólicos. O único, porém, é que ainda não é do Brasil essa informação. Essa informação é uma informação dos Estados Unidos. E como vocês podem ver, é uma jornada que foi acontecendo nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, destilados ganhou um protagonismo desproporcional em outros mercados, como é o caso desse exemplo que eu estou trazendo nos Estados Unidos. Isso virou manchete dos últimos 10 anos e aconteceu muito por alguns pontos que o time dos Estados Unidos, que junto com destilados, foi se trabalhando ao longo dos anos. E o que é legal é que, normalmente, o que acontece nos Estados Unidos, ou o que acontece na Europa, 5, 10 anos depois, acaba chegando no Brasil. Então é uma tendência que é muito importante a gente se antecipar, a gente está trabalhando para capturar. Então é uma informação aqui, quem quer capturar a venda, quem está olhando uma oportunidade, para a gente olhar como que a gente captura o máximo proveito disso. E o que foi feito, então, nos Estados Unidos? O que está sendo feito na Europa para capturar essa oportunidade, fazendo com que destilados virasse a maior categoria de bebidas alcoólicas lá na região? São 3 coisas que a gente tenta simplificar, é a mesma coisa que a gente já começou a jornada aqui no Brasil também, para eliminar 3 barreiras de consumo, que são essas 3 aqui, que a gente chama de inspiração, de conhecimento e de valor da categoria. O que a gente fala é que a gente precisa gerar inspiração para os nossos consumidores. Porque o consumidor hoje, vocês sabem muito bem também, ele não acorda pensando eu vou comprar um Red Label hoje, ou eu vou comprar um Tanqueray. O consumidor acorda pensando eu vou fazer um churrasco, eu vou ter um encontro com os meus amigos em casa, eu vou fazer um esquenta para uma balada depois. Então a gente garantir que a gente está conectado com essas ocasiões de consumo e que a gente está no caminho do shopper na loja, nos locais dessa ocasião de consumo, é extremamente importante para a gente levantar a mão e mostrar que a gente é uma possibilidade para essas ocasiões. O segundo ponto é o de conhecimento. As pessoas ainda consideram a categoria de destilados muito complexa. Seja em whisky, por que é 12 anos, por que é mais defumado, por que é mais perfumado, ou até mesmo algo transformacional que a Diageo liderou muito nos últimos anos, foi o desenvolvimento da categoria de gin. Que se a gente parar para pensar, o drink é muito simples, é gin tônica. Como o próprio nome já diz, é só misturar gin com tônica e o drink está feito. Mas as pessoas não têm o conhecimento e a profundidade ou medo, o anseio de como fazer um bom drink. Então a gente precisa cada vez mais mostrar que é simples fazer um drink, que a categoria não é tão complexa e se diferenciar. Muitas vezes eu provoco também de, cada vez mais a gente precisa parar de mostrar a categoria de destilados como um pacote de arroz num tabloide e sim mostrando tudo o que poderia agregar, mostrando receita, mostrando que pode ser algo diferente para as ocasiões de consumo. E o terceiro é a questão do valor da categoria. É uma categoria que agrega muito valor dentro do varejo, é uma categoria que traz um ticket médio mais elevado. E o consumidor muitas vezes tem também uma percepção pelo valor da garrafa que é uma categoria cara. O que dá um exemplo rápido aqui, pegar o Red Label como exemplo. O Red Label hoje, na média, custa R$100. As pessoas não fazem muitas vezes a conta de que uma garrafa de Red Label rende 20 doses. Ou seja, uma dose de Red Label na garrafa custa R$5. Se a gente olhar hoje, provavelmente a maioria das long necks de cerveja custam acima de R$5. Então a percepção vem muito mais pelo valor da garrafa do que uma comparação efetivamente com outras categorias. Então o que a gente tem também provocado muito, como que a gente cada vez mais comunica o preço da dose, cada vez mais comunica o rendimento de uma garrafa para que a gente elimine essa percepção. Então o que a gente resume bem rápido é a gente precisa fazer os shoppers tropeçarem
na nossa categoria para fazer essa conexão com a ocasião de consumo. A gente precisa mostrar que não é uma categoria complexa, que é simples, e a gente precisa mostrar que não é uma categoria cara quando a gente compara efetivamente o preço da dose com outras categorias de alcoólico. Então, são esses 3 passos que fizeram esse benchmark dos Estados Unidos e tornar destilados uma das maiores, a maior categoria de bebidas alcoólicas. E aí, dentro desses 3 pontos, eu queria aprofundar em alguns projetos transformacionais que a gente já iniciou com muitos dos varejos que estão aqui também, que a gente vai continuar avançando nos próximos anos. Um é o que a gente está chamando de navegação do futuro. Hoje em dia, isso aqui é uma foto que exemplifica muitas vezes a categoria de destilados como ela é exposta num varejo. Que eu não estou na foto, agora sim eu estou na foto. Então isso aqui normalmente exemplifica uma categoria de destilados. Então um corredor normalmente separado do corredor de cerveja, ou muitas vezes inclusive uma adega num canto de madeira fechado escuro, que novamente não conecta com as ocasiões de consumo, com a construção da categoria. Então o que a gente tem provocado muito é como que a gente sai disso aqui para ir para uma exposição como esse exemplo aqui. Uma exposição onde a gente agrega destilados, cervejas e vinho no mesmo ambiente, garantindo e possibilitando um cross das categorias e com esse pensamento de ocasião de consumo. Abordando a ocasião de consumo porque a ocasião de consumo de cerveja ou de vinhos, muitas vezes, 80% das vezes, é a mesma ocasião de consumo de destilados. Então, quando a gente faz esse tipo de exposição em loja, a gente tem um benefício muito grande de venda. Isso não para destilados, mas para a categoria de alcoólicos como um todo. Então, aqui alguns exemplos, alguns números das viradas que a gente já fez de loja nesse sentido. Quando a gente faz esse modelo, a gente aumenta a venda dessas lojas em 49%. Isso não é aumento de venda de destilados, é aumento de venda de total de bebidas alcoólicas. Então, não só destilado se beneficia, mas também cervejas e vinhos se beneficiam. Isso com aumento de frequência, aumento de penetração, aumento de rentabilidade, aumento de ticket médio. Então, todos os indicadores são muito positivos quando a gente agrega essa visão. E a gente, inclusive, provoca, isso é uma mudança que a gente viu em outras categorias de exposição no varejo. Acho que personal care é uma categoria que fez um movimento muito forte no passado e que a gente enxerga que provavelmente daqui a 5, 10 anos a gente vai se perguntar como que não era nesse formato a exposição e era em corredores separados. E aqui um pouco dos exemplos, o que a gente já está fazendo. Hoje a gente já tem mapeado 230 lojas que a gente já virou para esse formato. Esses são alguns dos parceiros que estão nessa jornada e já fizeram essa virada com a gente. Então, Pão de Açúcar, Condor, Carrefour, Zona Sul e assim por diante. Então, já temos 230 lojas e, como eu falei, provavelmente daqui a 5, 10 anos, todo o universo já vai estar muito mais nesse formato de agregando as categorias do que com as categorias separadas. E a provocação que eu deixo, a gente está super aberto também a fazer essa transformação junto com os varejistas. Então, lojas novas que vocês tenham vão trabalhar em projetos para isso acontecer, ou até mesmo as lojas que a gente consegue remodular e ajudar para ir um pouco para esse formato. Mas como eu falei, a gente precisa fazer o shopper tropeçar na nossa categoria. Então, um outro ponto importante é, hoje, do jeito que é o nosso corredor, só 1 em cada 6 shoppers entram no corredor de destilados. Então, como que a gente garante que a gente sai do corredor para estar conectado com a ocasião de consumo? Seja com um display impactante de marca, falando de educacional, falando de rendimento no churrasco, seja com vinho, seja no hortifruti, de novo, para fazer essa conexão com a ocasião de consumo. Então, isso também é um outro projeto transformacional. E por último, também algo que a gente já vem conversando muito com vocês é sobre sustentabilidade, que está conectado com todas essas transformações. E aí, dentro de sustentabilidade, uma grande mudança que a Diageo vem liderando no mercado é a retirada dos cartuchos dos produtos da Diageo. Isso tem 2 objetivos principais. Um, muito claro, que é a questão de sustentabilidade, e aí a gente está eliminando 7,5 milhões de toneladas de carbono. Então, não é pouca coisa quando a gente elimina esses cartuchos. Estamos falando de 183 milhões de cartuchos no mundo inteiro sendo eliminados. Mas esse é um dos benefícios. O outro benefício é o que está ali do lado também,
que é o benefício de venda. Quando a gente tira o cartucho, a venda é maior pela interação com a garrafa, pela experiência de compra, pela facilidade de compra de não precisar esperar no checkout a garrafa vir, esperar 10 minutos. Então os shoppers querem conveniência, querem facilidade e 3 vezes mais pessoas compram quando a garrafa está desconfinada e sem cartucho. A gente ainda tem aquele pensamento de, o cartucho muitas vezes é para presente e tal. E até nessa jornada que a gente fez pesquisa e identificou apenas 1 em cada 10 shoppers sente falta do cartucho. Então, existe 10% ali que sente isso, mas 90% dos consumidores pegam aquele cartucho e acabam jogando no lixo. Então, são esses 2 grandes benefícios. O benefício de sustentabilidade, que está claro, 7,5 milhões de toneladas de carbono, mas também toda essa questão de aumento das vendas. E aí, compartilhando também, acho que vários estão aqui conosco, mas esses são alguns dos clientes que a gente já tem praticamente 100% de lojas desconfinadas, sem cartucho, exposto na gôndola. E o benefício que a gente vê é nesses clientes, quando a gente olha essa exposição sem cartucho, como eu comentei, tem um grande benefício não só de sustentabilidade, mas de venda também. Então a gente vê que os produtos do segmento premium, que são esses que a gente está eliminando o cartucho, tem um crescimento de venda de 27% e os de standard também tem um crescimento de 36%. Então é como efetivamente essa experiência de compra melhor, essa interação com a garrafa e ter uma experiência muito melhor dentro da loja, com a gôndola e tudo mais, beneficiam para essa jornada. Então são as 3 barreiras de consumo que eu comentei, como eu falei, gerar inspiração, fazer o shopper tropeçar na categoria, ter o conhecimento, mostrar que não é uma categoria complexa, ela pode ser simples, em 3 passos você faz o mesmo drink de qualquer bar, e essa questão da percepção de valor mostrando o rendimento e que o preço por dose é muito similar a outras categorias, como cerveja, por exemplo. E para isso, 3 projetos de transformação, que é a navegação do futuro, tem como que a gente sai do ponto natural junto com esse mobiliário, trazendo todo esse educacional e toda essa parte de sustentabilidade. Então, tenho certeza que aí nos próximos 10 anos a gente vai ver essas transformações efetivas. A gente já começou essa jornada. Contem com a gente em qualquer uma dessas transformações que vocês tiverem para a gente trabalhar junto com vocês nas transformações. Apesar de serem coisas simples, quando a gente olha, gera muita complexidade, gera muito esforço para a gente fazer essas transformações em ambos os lados. Então, contem com a gente e nos procurem caso vocês tenham oportunidade de virada de loja para navegação, de ter móveis, de expor junto com a ocasião, que a gente está nessa jornada para fazer no Brasil também o que a gente está vendo em outros mercados, como Estados Unidos, como a Europa, onde destilados já é a maior categoria de bebidas alcoólicas. Então esse era o recado. Obrigado pela atenção. Meio estranho apresentar sem escutar, sem saber quem está escutando aqui ou ali, mas obrigado pela atenção de vocês e contem com a gente nessa jornada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.